Existe uma diferença brutal entre pedalar muito e ter resistência muscular de verdade. A maioria dos ciclistas acredita que resistência aparece simplesmente acumulando quilômetros. Saem para pedais longos, voltam cansados, acumulam horas no aplicativo e acreditam que estão evoluindo. Mas chega a subida decisiva, chega a terceira hora da prova, chega o momento em que o grupo acelera e o que acontece? A perna endurece, a cadência quebra, a potência despenca e o cérebro começa a negociar sobrevivência. Isso não é falta de vontade, isso é falta de resistência muscular específica. Resistência muscular não é apenas capacidade cardiovascular. Esse é o primeiro erro conceitual. Você pode ter um coração eficiente, um VO2 elevado e ainda assim falhar quando o músculo não consegue sustentar contrações repetidas sob fadiga metabólica acumulada. O ciclismo é uma modalidade de contrações submáximas contínuas. O músculo precisa gerar força milhares de vezes sem perder eficiência mecânica. E é exatamente aí que a maioria falha. Quando falamos de resistência muscular, estamos falando de adaptações profundas dentro da fibra muscular. Aumento da densidade mitocondrial, maior capacidade oxidativa, eficiência no uso de ácidos graxos, aumento da capilarização e melhora da remoção de metabólitos. Não é sobre sofrer mais, é sobre produzir energia de forma mais econômica. O primeiro passo para desenvolver resistência muscular real é entender intensidade. O erro clássico do ciclista amador é treinar sempre no meio do caminho. Nem leve o suficiente para gerar adaptação aeróbia sólida, nem intenso o suficiente para provocar ganho de potência. Esse território cinza gera fadiga crônica sem evolução proporcional. Resistência muscular nasce principalmente em intensidades controladas, pedais contínuos onde o metabolismo aeróbio domina a produção energética. Nessa faixa, ocorre aumento da atividade enzimática oxidativa, expansão das mitocôndrias e melhora da eficiência do transporte de oxigênio até a fibra muscular. Isso significa algo que muita gente não gosta de ouvir. Para ficar forte por muito tempo, você precisa aprender a pedalar aparentemente fácil por longos períodos. O ciclista que ignora essa fase constrói potência frágil. Ele é explosivo por alguns minutos, mas desaparece quando o esforço se prolonga. Existe um conceito avançado chamado durabilidade fisiológica. Não basta ter um bom limiar funcional. O verdadeiro diferencial competitivo é manter uma alta porcentagem desse limiar após 2, 3 ou 4 horas de esforço. Esse é o momento em que provas são decididas. E aqui entra um dos métodos mais poderosos que quase ninguém aplica corretamente: treinar resistência muscular sob fadiga progressiva. Isso significa inserir blocos moderados de intensidade no final de treinos longos. Quando o glicogênio já está parcialmente reduzido, o sistema neuromuscular aprende a sustentar potência mesmo em cenário metabólico desfavorável. É exatamente isso que acontece em provas reais. Outro ponto negligenciado é a cadência. Muitos ciclistas giram sem consciência biomecânica. Resistência muscular também envolve eficiência neural. Cadências moderadas combinadas com torque controlado aumentam o recrutamento de fibras resistentes à fadiga e melhoram a coordenação intermuscular. Pedalar bem não é apenas empurrar o pedal, é transmitir força de maneira econômica. Agora vamos falar de algo que transforma completamente a resistência muscular e ainda é ignorado por uma parte enorme do pelotão: treino de força. Músculo forte fatiga menos. Essa frase deveria encerrar qualquer discussão. Quando você aumenta a força máxima, a porcentagem relativa utilizada em cada pedalada diminui. O resultado é menor custo energético por watt produzido. Agachamentos, avanços, levantamento terra, exercícios unilaterais e trabalho de core aumentam rigidez muscular funcional e melhoram a transmissão de força para o pedal. Isso não deixa o ciclista pesado, deixa o ciclista eficiente. O que destrói resistência muscular não é musculação, é musculação mal planejada. Outro fator decisivo é a nutrição durante o exercício. Resistência muscular depende diretamente da disponibilidade energética. Quando o glicogênio muscular entra em depressão, ocorre aumento do recrutamento de fibras menos eficientes e maior produção de metabólitos associados à fadiga.
Traduzindo para o mundo real, quando você para de comer corretamente durante o pedal, não perde apenas energia, perde qualidade de contração muscular. Ciclistas resistentes não esperam a fome aparecer, eles alimentam o sistema antes do colapso metabólico. E aqui entra um conceito moderno da fisiologia esportiva: treinar o intestino. A capacidade de absorver carboidrato durante o exercício é adaptável. Atletas que conseguem oxidar maiores quantidades de carboidrato exógeno preservam glicogênio muscular e mantêm potência por mais tempo. Resistência muscular também é estratégia nutricional. Agora vamos abordar algo que muitos ignoram completamente: o papel do sistema nervoso central. Fadiga não nasce apenas no músculo. O cérebro regula o esforço constantemente. Quando interpreta a ameaça energética ou térmica, reduz o recrutamento muscular para proteger o organismo. Sono inadequado, estresse elevado e recuperação insuficiente reduzem tolerância ao esforço prolongado. Você pode treinar perfeitamente, mas se negligenciar recuperação, sua resistência nunca alcançará o potencial real. Dormir bem é uma intervenção ergogênica poderosa. Existe também o fator térmico. Calor aumenta o custo cardiovascular do exercício. O fluxo sanguíneo precisa ser dividido entre músculo ativo e dissipação de calor. A frequência cardíaca sobe, a percepção de esforço aumenta e a fadiga muscular chega mais cedo. Ciclistas resistentes aprendem a hidratar estrategicamente, repor sódio e controlar temperatura corporal. Agora vem a parte que separa atletas comuns de atletas perigosos dentro do pelotão: pacing inteligente. Resistência muscular não é apenas fisiologia, é tomada de decisão. Começar forte demais acelera consumo de glicogênio e aumenta a produção de metabólitos. O corpo entra em modo defensivo muito antes do final. Quem larga com ego geralmente termina com sofrimento. Quem controla a intensidade termina atacando. Existe uma característica clara em ciclistas que parecem inesgotáveis. Eles não estão necessariamente mais fortes, eles desperdiçam menos energia. Pedalam relaxados, mantêm estabilidade postural, evitam picos desnecessários e escolhem exatamente quando gastar recursos fisiológicos. Resistência muscular é economia biológica aplicada ao esporte. Agora, uma verdade desconfortável. Muitos ciclistas querem resistência sem passar pelo processo necessário. Querem resultado rápido, treino milagroso ou suplemento mágico. Mas resistência é uma adaptação cumulativa. Ela nasce da consistência semanal, da progressão inteligente e da paciência fisiológica. Não existe atalho metabólico. Se você aplicar treinos aeróbios consistentes, inserir estímulos específicos sob fadiga, fortalecer musculatura fora da bike, alimentar corretamente durante o esforço, recuperar de forma estratégica e controlar intensidade com inteligência, algo começa a acontecer. O pedal fica mais leve, a frequência cardíaca estabiliza, a potência permanece mesmo após horas, e chega aquele momento mágico em que todos começam a quebrar enquanto você ainda tem combustível para acelerar. É aí que nasce o verdadeiro ciclista resistente. Se esse conteúdo está mudando a forma como você enxerga treinamento, já deixa o like agora, porque isso mostra que ainda existe espaço para conhecimento profundo dentro do ciclismo. Inscreva-se no canal se sua meta é performance real e evolução mensurável. E se este material está ajudando você a treinar com mais inteligência e menos achismo, considere enviar um Super Thanks. Esse apoio mantém conteúdos técnicos, diretos e aplicáveis para quem realmente quer pedalar forte até o final. Grave isto: resistência muscular não é talento genético, é uma construção fisiológica consciente. Quem entende o processo deixa de sobreviver nas provas e passa a dominar o ritmo quando o ciclismo começa a selecionar os verdadeiramente preparados.